Poderoso, tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Os homens, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro Ele me próximo, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, e eu canto e louvo diante dele, me prostro, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Deuteronômio, o capítulo 5, do 27 a 33. Diz assim: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falavas a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais me disseram: em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos a vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que lhes hás de ensinar e
que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Vamos orar. Querido Pai, nosso Deus soberano, nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Toda a iniciativa da nossa salvação, da nossa redenção, foi plano Teu. Foi o Senhor que veio até nós. Nós não conseguimos por nós mesmos, ó Deus, buscar o Senhor na intensidade, nem na sinceridade do nosso coração. Mas o Senhor é o nosso Deus, aquele que se doou, aquele que veio até nós. E Espírito Santo, este momento, quando a Tua palavra foi aberta, nós queremos que ela fale ao nosso coração. Nós nos abrimos, desarmamos e recebemos ela como palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu vou falar sobre chegai-vos a Deus. Nós precisamos, para chegar a Deus, a primeira coisa que eu vou falar, para chegar a Deus nós precisamos de coragem e nós precisamos de disposição. Esses dias atrás eu estava lendo Daniel e vendo a ousadia, a coragem dos amigos de Daniel. E eu pensei comigo, falei, Deus, nós estamos precisando tanto que homens e mulheres se levantem, assim como esses 3 homens e também Daniel, se levantaram e enfrentaram o inimigo, dizendo, mesmo que eu morra, mas eu não vou trocar o meu Deus por nada nesse mundo. E eles sabiam que se eles não se prostrassem diante daquela imagem que Nabucodonosor fez, eles seriam mortos. Mas eles estavam dispostos a morrer, mas eles não queriam, de maneira nenhuma, abrir mão da fé, da crença, do propósito que eles tinham no coração de servir a Deus. E eu lendo isso, eu falei, Senhor, nós precisamos ter essa coragem. Nós precisamos aprender que esses homens do passado, sobre enfrentar o inimigo. Irmãos, hoje o inimigo que nós temos que enfrentar é o mundo. Todos os dias, no seu trabalho, na escola, aonde você vai, nós estamos enfrentando o mundo. O mundo, ele quer nos distrair, as coisas querem tirar, o mundo quer oferecer coisas para nós, para nos distrair, nos tirar desse propósito. E nós precisamos ter coragem para viver nesse mundo, coragem para servir a Deus, coragem para dizer, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu não faço isso. Nós vemos tantos crentes que às vezes têm envergonhado o nome do Senhor, porque eles acham que não tem nada a ver, todo mundo está fazendo, e estão sendo deixados se levar pelas coisas mundanas que nos afasta do coração de Deus. Então nós estamos precisando retornar ao primeiro amor e decidir, eu quero enfrentar o meu inimigo, que é o mundo, que é tudo aquilo, às vezes, a nossa própria família, a sociedade. Quantas pessoas não servem a Deus? O que as pessoas vão dizer? O que a sociedade vai dizer? O que a família minha vai dizer? Se eu começar a servir a Deus, se eu virar crente, como muitos dizem. Mas, irmãos, ser cristão não é para todos. E no decorrer dessa mensagem, nós vamos ver algumas coisas que Moisés fez, que mostrou
pela conduta de Moisés, que ele sabia onde ele queria chegar. Hoje nós temos cristãos que não sabem aonde quer chegar. Se estão no mundo ou se estão na igreja. Não tem diferença. As nossas igrejas irmãs, pentecostais do passado, elas diziam que, hoje já está mais ou menos parecida com a nossa, mas na sua aparência, no seu vestuário, eles diziam que eles tinham que mostrar que eles eram crentes. Pela maneira de vestir, pelo corte do cabelo, eles teriam que mostrar que eles eram crentes. Irmãos, nós sabemos que isso não mostra nada, que nós somos crentes. É pelas nossas palavras, é pelas nossas atitudes, é pela nossa maneira de viver, de conduzir as coisas, de não aceitar suborno, de não aceitar a mentira, de não aceitar ser iludido pelo mundo, fazer o que o mundo está fazendo. A gente vê tantas pessoas. Um dia alguém disse para mim assim, ter comércio não é fácil. Porque é difícil ter comércio e não mentir. É difícil ter comércio e ser honesto. Irmãos, não é difícil. Eu discordei daquela pessoa e eu disse, não é difícil. Eu sei que é mais pesado você não tirar meia nota. Eu sei que fica mais difícil. O imposto do nosso país é muito injusto. Eu sei que tem essas dificuldades. Mas a honestidade, nós sermos honestos, irmãos, tem que fazer parte da nossa vida, como o ar que nós respiramos. Tudo que fizermos, nós temos que pensar, será que isso agrada o coração de Deus? Então nós precisamos ter coragem para dizer, não, eu sou diferente. Nós vamos ver o que é conhecer a Deus. Não tem como nós conhecermos a Deus de longe. Você viu essa propaganda, né, do pastor Cris Duran? A gente já viu ele na televisão, já ouviu falar dele, mas nós não conhecemos ele pessoalmente. Nós não sabemos quem é ele mesmo, porque nós não andamos com ele. Então, para nós conhecermos a Deus, nós temos que andar perto de Deus, nós temos que estar do lado de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a estratégia do inimigo hoje é tampar a nossa visão, é tirar a nossa visão do coração de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas não conhecem o coração de Deus, o cristão não conhece o coração de Deus. Aí fica aquele cristão achando que Deus vai abrir exceção para ele. Não, Deus me ama, Ele sabe por que eu contei essa mentirinha. Às vezes nós agimos dessa maneira. Ou às vezes nós achamos que nós merecemos o amor de Deus. Eu sou abençoada porque eu mereço o amor de Deus. Porque eu estou na igreja todos os domingos, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu não minto, porque eu não roubo, porque eu pago minhas contas em dia. Então eu mereço o amor de Deus. Hoje eu sou cristã porque Deus sabia do meu coração e me conhecia. E sabia que eu era uma pessoa muito boa, por isso Ele veio até mim. Nós precisamos verdadeiramente conhecer o coração de Deus. Nós não somos amados por merecimento. Nós não somos escolhidos por merecimento. Você vê tantos testemunhos aí fora de pessoas aqui, esses dias que o pastor Nilton Tulli veio, ele contando daquele homem, né, o diabo do Paraná. Tem mais de um. Mas o que nós conhecemos no passado, ele tinha matado 15 pessoas. Ele era uma pessoa terrível. Conhecemos estupradores, conhecemos pessoas muito ruins, assassinos, líder de um bando que assaltava banco, né?
de bandidos lá em São Paulo. Muitos anos atrás, 15 desses homens vieram até a nossa igreja, ficou hospedado lá na central e eles saíam testemunhando nas igrejas. Cada um pior do que o outro. Eles tinham sido no passado. Mas aqueles homens morreram. Aquele homem pecador morreu um dia. E nasceu dentro dele uma nova criatura, um novo homem. Esse pastor que a gente falava, o Diabo do Paraná, hoje ele é pastor no Chile. É um homem de Deus, casado, tem família. O Jarbas, aquele que é cego, que passou na televisão esses dias, né? Que ele era o líder dos bandidos lá no Paraná. Foi um homem terrível. E Deus guardou a vida dele, livrou a vida dele. E hoje ele é um pastor que dá o testemunho em todos os lugares. Então, irmãos, não é por merecimento. Não é porque nós nunca roubamos, nunca mentimos, nunca fizemos nada errado, que hoje nós estamos servindo a Deus. Não. Pode ser a pessoa pior que seja, se ela verdadeiramente se converter ao Senhor, nascer de novo, ela tem os mesmos privilégios diante de Deus que eu e você temos. Então nós precisamos conhecer o coração de Deus. Isso é uma visão errada. Mesmo, irmãos, no Velho Testamento, quando era olho por olho, dente por dente, na época da lei. E a gente lendo, eu estou repetindo a leitura do Velho Testamento, e eu vejo como esse povo era rebelde. Depois eu vou mostrar para vocês, aqui no texto que nós lemos, 2 versículos, por que eu estou falando isso. Como esse povo era rebelde. Mas mesmo assim, quantas chances, quantas oportunidades eles tiveram de retornar para Deus. E Deus sempre dava uma chance, Deus sempre dava uma oportunidade. Às vezes a gente recebe um castigo, não da parte de Deus, pela uma decisão errada. Você vê em Deuteronômio 28, se você decidir andar segundo aquilo que está escrito nos primeiros versículos, você vai ter bênção. A bênção, ela é acompanhada por obediência. Não tem como nós não obedecermos os princípios da palavra de Deus, os estatutos, os mandamentos da palavra do Senhor, e a gente desobedece e dá certo. Não tem como, irmãos. Nós precisamos obedecer, nós precisamos guardar os mandamentos, os princípios de Deus, para que a gente se dá bem na vida. Precisamos. É uma escolha. O nosso Deus, eu já falei isso muitas vezes na igreja, eu volto a repetir. O nosso Deus se incomoda com a nossa dor. O nosso Deus, Ele se compadece. Jesus, na pessoa de Jesus, ali Deus na pessoa de Jesus. Você vê Jesus se compadecendo dos leprosos, se compadecendo da viúva que tinha só aquele filho, se compadecendo daquela pecadora que ninguém queria nem olhar para a cara dela, se compadecendo dos órfãos, das crianças. Deus, Ele se incomoda com a nossa solidão, Ele se incomoda com o isolamento, com a discriminação. Deus nunca deixou para lá a nossa dor. Deixa para lá. Eu não posso mudar o mundo. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu não posso mudar o mundo. Eu já disse aqui na igreja, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar a história de alguém, a vida de alguém. Mas Deus, Ele nunca, Jesus, quando estava aqui na terra, Ele nunca deixou para lá. Ele realmente se incomoda conosco. Ele se incomoda com a nossa dor, Ele quer nos ajudar. Ele quer socorrer das nossas fraquezas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é perito nisso.
quando a gente sente fraca. Às vezes você vai orar e não sente a presença de Deus. Às vezes você vai ler a palavra de Deus e parece que não fala com você. E você imagina assim, não, Deus não está comigo. Irmãos, é tempo de nós conhecermos o coração de Deus e acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Nós não podemos acreditar nas mentiras do diabo. Sabe por que nós estamos vivendo no mundo da depressão, da síndrome do pânico, crise de ansiedade? É porque a mentira do diabo tem chegado até o nosso coração. E nós não podemos, de maneira nenhuma, dar evasão para essas coisas. Nós temos que acreditar. Nós não somos guiados por circunstância. Você já ouviu tantas vezes os pastores falar sobre isso. Nós não somos guiados por sentimento. Você está na igreja, às vezes você não sente a presença de Deus. Esses tempos atrás, eu estava contando. Uns anos atrás, muitos anos atrás, nós morávamos em Dourados. E eu estava num culto muito frio. Uma igreja tradicional, que era a nossa igreja. E as irmãs da organização lá, da SAF, que vocês não entendem muito o que é isso, mas é a organização das mulheres, e elas fizeram um culto para os anciãos, homenageando as pessoas mais velhas da igreja, e todo aquele tradicionalismo, e foi falando sobre o fundador da igreja, e eu estava lá atrás da igreja. A Mariana era bem pequenininha, e eu gostava de sentar lá atrás quando meus filhos eram pequenos. E eu estava ali, e eu pensei comigo, Deus, o Senhor não está nesse lugar. Que frieza, que culto frio, que povo indiferente. E eu estava ali pensando naquilo. No outro dia nós viajamos para Goiás, fomos orar com a irmã. A minha irmã chamou para ir na casa de uma irmã que nunca tinha me visto. E eu só pensei isso, irmãos. Eu não comentei com ninguém. E lá na casa daquela irmã, que ela profetiza, Deus usou ela e falou assim, minha filha, tu pensaste consigo mesmo, o Senhor não está neste lugar. Esse culto frio, vazio, o Senhor não está neste lugar. E Deus usou aquela irmã e disse assim, eis minha serva que eu te digo, aonde é invocado o meu nome, lá eu estarei. Irmãos, nós estamos, às vezes o problema está conosco, às vezes nós não estamos sentindo bem, nós não estamos sentindo a presença de Deus. Às vezes o louvor, a mensagem, a nossa oração, você pensa assim, não passou do telhado. Mas nós não somos guiados por sentimento. O amor de Deus continua da mesma maneira. Ele nos ama da mesma maneira. Ele tem o mesmo carinho quando nós estávamos sentindo a presença dele no culto. Ou quando você começava a orar e chorava. E agora você ora e não chora. Você pensa assim, Deus não está mais falando comigo. Deus continua no mesmo lugar, no trono, nos amando da mesma maneira. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Guardar as verdades da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita, não lança fora aqueles que vão até Ele. Deus não nos despreza. Deus se incomoda sim com o que nós sentimos, com o momento que nós estamos passando. Nós precisamos conhecer a Deus como Moisés conheceu a Deus. Eu quero que você volte o seu olhar para o texto que nós lemos, quando o versículo 27 diz, chega-te e ouve tudo que o Senhor nosso Deus dirás. O que te disser o Senhor nosso Deus, ouviremos e cumpriremos. Isso foi uma promessa do povo. O povo estava ali numa reunião com Moisés. E o povo disse para Moisés, Moisés, nós estamos prontos
a ouvir e obedecer tudo que o Senhor falar conosco. Aí o versículo 29, Deus está dizendo para Moisés: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardassem todo o tempo os meus mandamentos. Eu creio que naquela hora Deus suspirou, quando aquele povo estava fazendo aquela promessa de: Senhor, tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Nós vamos cumprir todos os seus mandamentos, todos os seus princípios, nós vamos guardar isso. E Deus ouviu aquilo, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe, irmãos, que com boa vontade nós não vamos a lugar nenhum. Sabe como você consegue verdadeiramente perdoar alguém? Quando você pedir para o Espírito Santo te ajudar a você perdoar. Sabe como nós vamos continuar firme no caminho do Senhor? Quando nós pedirmos para o Senhor: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Espírito Santo, caminha comigo nas minhas fraquezas. No versículo 29, então, o Senhor disse isso. Que, se esse povo tivesse um coração dessa maneira, não só de palavras. Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos ser crentes apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Esses dias eu estava conversando, eu e o Duanir conversando, e ele falando de algumas pessoas, dizendo: mas fulano, ele não está firme na igreja, preocupado com algumas pessoas, eu não estou vendo fulano, não estou vendo ciclano. Eu disse: olha, Duanir, vou falar uma coisa para você. Eu preocupo, eu oro, eu clamo, eu sei que você faz isso. Essa madrugada mesmo, ele falou: acordei, fiquei orando. Falei: o que está ao nosso alcance, nós vamos fazer pelas pessoas. Mas, irmãos, chega um momento que não está mais em nós. Nós não temos condições de mudar o coração de pedra em coração de carne. É só Deus que pode mudar o coração de pedra em coração de carne. É só Deus que pode trazer libertação. É só Deus que pode mudar a sua vida. É só Deus. Ele tem poder para fazer isso. Mas uma coisa que Deus está mostrando aqui, que se o coração deles fosse verdadeiramente um coração disposto a cumprir os meus mandamentos. Irmãos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós intercedemos a Deus, e rapidamente você cai em si, e se arrepende, fica triste, é porque você tem Deus, é porque você nasceu de novo. Você é humano, mas você nasceu de novo. Você não tem prazer no pecado. Faz toda a diferença. Então Deus queria dizer para o povo que não era para amá-lo só de palavras. Em outro texto diz que as pessoas amam Ele de palavras e não de coração. Eu quero que você volte um pouquinho a folha da sua Bíblia para o capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Deuteronômio 4, do versículo 6 ao versículo 9, diz assim: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos.
E que grande nação há que tenha estatutos e juízos, tão justo como toda esta lei que hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Irmãos, aqui esse texto, ele está dizendo que só os sábios, só os entendidos guardam a palavra de Deus. Não sei se vocês já viram aquele vídeo que um cara está sendo contratado. E aí ele passa por uma experiência, o patrão chama ele e fala, olha, você vai ser contratado, mas você tem que falar, o gerente, que você foi 5 contêineres, ficou, mas na verdade foram 4, um ficou guardado lá. Ensinando a pessoa, falando para aquele cara que ele tinha que ser desonesto. Ele foi embora triste. Depois ele voltou e disse, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não aceito esse emprego. Eu não aceito essa promoção. Porque eu não quero ser desonesto. Não sei se alguém aqui viu. Mas aí o gerente disse assim, eu estava fazendo um teste com você. E você passou no teste. Você foi o 6º ou 7º que eu fiz essa mesma proposta. Você foi o único que não aceitou a minha proposta. Irmãos, isso é ser sábio. A palavra de Deus diz que quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós somos sábios e entendidos. Nós sabemos escolher o que é melhor para nós. Quando nós estamos chegando a Deus, quando nós estamos guardando os princípios da palavra de Deus, nós estamos dizendo, eu posso servir o meu Deus, eu decido servir o meu Deus, eu quero ter coragem de servir verdadeiramente o meu Deus. Eu não aceito suborno, eu não aceito me misturar com aquilo que está errado. E depois aí nesse texto continua dizendo, não podemos nos achegar a Deus sem cumprir os seus mandamentos. Aqui no versículo 8 diz assim, que grande nação há que tenha estatuto e juízos, tão justo como toda esta lei que hoje vos proponho. Ele está dizendo que se eles guardassem verdadeiramente a palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, as nações em volta ia saber que aquele povo era um povo de Deus. Irmãos, quando nós decidimos guardar os princípios da palavra do Senhor, é a melhor maneira de testemunhar. Você fala, mas não faz nada daquilo que fala. As pessoas não estão vendo Deus em você, só palavra, só sermão. A nossa vida tem que falar muito mais alto. A maneira de nós procedermos lá no mundo, a coragem de dizer para o mundo que é cristão, é a maneira de que você e eu temos para testemunhar Deus, para dizer, eu não preciso disso para me ser feliz. Eu estava orando a Deus essa semana e dizendo assim, Deus, será que muitas pessoas nesta festa de final de ano pode convidar o Senhor para sentar à mesa? Será que muitos cristãos convidariam Jesus para sentar na mesa deles? Será que Jesus ia sentir a vontade sentando na nossa mesa? Eu perguntei para Deus. Nós precisamos ter coragem para cumprir os mandamentos. E voltando lá para o nosso texto básico, o capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 31.
diz assim: tu, porém, Deus falando com Moisés, fica aqui comigo e eu te direi os mandamentos. Irmãos, a intimidade do Senhor não é para todo mundo, não. Esse convite que Jesus faz, fica aqui comigo, não é para todo mundo. É para aqueles que o amam de verdade. Aqueles que pode até errar, pode até pecar, mas eles estão em busca, o alvo deles é agradar o coração de Deus. E Deus faz um convite para Moisés: Moisés, esquece o povo agora. Eu quero só você, Moisés. Fica aqui comigo. Ele faz um convite para Deus. E nós estamos falando hoje sobre chegai-vos a Deus. Eu acho que a gente tem, cada virada de ano, você faz tanto projeto, você manda tantas mensagens, que o ano 2018 seja isso, seja aquilo. Irmãos, é só um dia a mais. É só uma virada de um dia para o outro. Se nós não continuarmos buscando a Deus, não vai mudar, não vai ser mágica. Ao ano de 2018 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não passa de planos e projetos. Nós não podemos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. É hoje que eu vou buscar a Deus. É hoje que eu quero clamar mais a presença de Deus. É hoje que eu quero ouvir a voz de Deus. É hoje que eu quero sentir o colo de Deus, sentir o cheiro de Deus. É hoje que eu quero que Ele participe comigo em todas as coisas da minha vida. Eu vou terminar essa palavra, vou contar um testemunho de um livro que eu li agora, esses dias. Quando fala sobre cumprir os mandamentos de Deus, que é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso é chegar a Deus. Chegar a Deus não é ficar tremendo. Chegar a Deus não é correr de um lado para o outro. Ah, é sapatinho de fogo, às vezes faz barulho. Mas o coração é endurecido em amar o próximo. Esses dias eu estava lendo esse livro e pensando assim: Deus, isso é fazer a tua vontade. Tem um médico brasileiro. Ele era um médico muito bem sucedido. Não sei se alguém já ouviu falar sobre Meninas dos Olhos de Deus, que é um projeto que tem na África, na Índia. E esse médico, ele ficou sabendo das meninas que eram vendidas para a prostituição. Meninas de 10 anos, de 8 anos, de 11 anos. E ele foi ver de perto aquilo. E ele andando pelas ruas de Nepal, lá naquele país, perto do lixo, ele viu uma menininha morta. E os cachorros ali, tentando comer o resto daquela menina. Ele passou por ali e ele chorou muito. E ele sofreu com aquela situação e ele disse assim: Deus, eu vou abandonar tudo. Eu não quero mais ser médico aqui. Eu não quero mais ter a fazenda, ter dinheiro. Deus, eu quero estar à tua disposição. O que o Senhor quer que eu faça? E ele começou com o trabalho lá. Abriu, comprou um orfanato, comprou um lugar, montou um orfanato. E começou a comprar meninas. E levar para aquele lugar. E dar escola para as meninas. E mostrar o amor de Deus. É interessante que eles não falavam muito do amor de Deus. Eles mostravam o amor de Deus. Eles iam nos bordéis.
Eles iam nos lugares, nas ruas, comprando meninas e levando para lá. E eu li a história de uma menina, coisa terrível. Ela tinha 11 anos, e ela tinha dia que ela tinha que se prostituir com 20 homens. Ela foi raptada da sua família, vendida, enganada, como se ela fosse trabalhar e estudar. E ela escreveu o livro. Mas esse homem, esse médico, ele fez diferença, ele está fazendo diferença. Já está bem velhinho. Porque um dia ele se chegou a Deus. E ele disse: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer para te servir? Servir a Deus não é estar aqui na igreja de mãos erguidas. Servir a Deus é se dispor para ajudar, socorrer alguém que está do nosso lado. Não estou dizendo só financeiramente, mas dispondo de um tempo para orar com a pessoa, dispondo de um tempo para visitar alguém, para ir no hospital, para ir numa cadeia. Teve irmãs aqui que passou o Natal lá na rodoviária com as pessoas, fez a ceia para as pessoas, tinha mais de 10 pessoas lá. Isso é Natal. Nós temos que fazer diferente, nós temos que nos chegar a Deus, não com a nossa religiosidade, mas conhecer o coração de Deus. O que Deus tem para mim? Às vezes há briga, há lutas para as pessoas cantarem. Eu nem pergunto por Giovanni, mas eu sei que é uma demanda muito grande. Mas eu não vejo demanda em ninguém para orar. Eu não vejo demanda em pessoas para clamar, chorar. A sua oração faz toda a diferença, irmãos. Nós precisamos nos dispor. Eu fiquei sabendo de uma irmã que ia viajar. Ela mandou a foto para mim, atravessando por Goiânia, e disse: pastora, conhece esse lugar? E eu falei: conheço, é a minha Goiânia. E eu sabia que ela ia viajar. Ela não pediu oração, mas eu comecei a orar por ela. Eu sei que daqui até onde ela foi, é muito longe. Você que sabe de alguém que vai viajar, ora por ele. Você que sabe de alguém que está passando por depressão, síndrome do pânico, ora por ele. Você que sabe que alguém está passando por um problema familiar, ora por ele. A sua oração, a sua intercessão, a sua guerra espiritual é a maneira de você tirar das mãos do diabo, das garras do diabo, pessoas que estão sofrendo pela oração. Há poder na nossa oração. Se você quer se chegar a Deus, chega a Deus, não só por você, pela sua família, mas olha do lado, ouça o clamor do mundo. Pessoas desempregadas, e alguém disse assim: pastora, nós precisamos orar por Naviraí. Deus estava me incomodando por orar por Naviraí. O prefeito não está fazendo uma boa gestão. Esses vereadores não estão fazendo nada. E o que você como cristão tem feito? Tem orado? Tem clamado? Deus, não deixa fechar aquela loja. Senhor, abençoa aquele lugar. Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria. Irmãos, nós estamos aqui para fazer diferença. E a nossa oração é o único meio que nós atravessamos fronteiras. Você pode estar orando por aquelas meninas lá no Nepal, na Índia, na África. Você pode estar orando daqui, clamando.